escolhido, seja muito bem-vinda a esse podcast. Aqui quem vos fala é a Daniele e aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de cura, de transformação, de esperança e um bate-papo descontraído. E hoje nós estamos com a pastora Ana. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada, Daniele. Obrigada, querida. Deus te abençoe. Muito obrigada, tá, pelo convite. Amém. É uma honra poder receber mais essa escolhida da família de Cristo. Pastora, eu quero já começar conhecendo um pouco mais sobre o seu testemunho de conversão. Como que ele aconteceu? Conta para nós. Eu conheci Jesus, na verdade, eu vim de uma família onde a minha avó, né, sempre serviu o Senhor. Então, como parte da minha infância, eu estive com ela, ela já me levava, né, para a igreja. Eu já conhecia, já era aquela menina que eu cresci, né, ouvindo, mas decidi mesmo, só fui decidir na minha idade adulta já, né? Então, foi ali em meados de 87, eu aceitei Jesus de fato. Eu tive encontro verdadeiro com Jesus. Foi nessa fase. Porque depois desse tempo, né, que a minha avó me levava, que eu parti para a adolescência, aí eu também fui para uma outra religião, né? Então ficou aquele misto, né, de uma hora aqui na igreja evangélica, no outro dia frequentava o catolicismo, e ali, de fato, eu me aprofundei bastante. Amém, pastora. Glória a Deus. Pastora, e eu queria ouvir também sobre a cura da sua filha. Você falou que teve um milagre, uma cura sobre a vida dela. Nós gostaríamos de conhecer esse testemunho. Sim. Então, logo após assim, a questão da conversão, né, desse encontro com Jesus, que foi assim, muito gradativo, né, eu fui me entregando dia após dia, mas foi uma entrega muito verdadeira, né? Quando Deus trouxe assim, o conhecimento de fato da palavra, como diz João, né, João 8, quando a palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, isso foi gradativo, e ali eu também comecei a ser muito provada, porque logo depois da conversão veio a questão da enfermidade, né, da minha filha. Mas hoje eu posso perceber, eu percebo que Deus, ele tem controle de todas as coisas de fato. Porque o que acontece? Logo depois que eu me converti, passou um período, o primeiro teste foi a questão da saúde da minha filha, não é? E eu me lembro muito, Dani, quando a Bíblia fala que Jesus, após ele ser batizado, ele foi levado para ser tentado no deserto, né? Então, onde é que está o bom disso tudo? Deus, ele não permite que a gente passe por nada sem que nós não tenhamos estrutura para passar. Deus, ele é muito fiel, não é verdade? Então, de fato, eu estava assim, naquele tempo, né, de estar ali conhecendo a Deus, firmada, fortalecida, crendo nas promessas. E foi aí, não é, que a minha filha um dia recebe um diagnóstico, onde o médico falou: ó, ela só tem 48 horas de vida. E aqui não foi brincadeira. Ali eu precisei exercer fé, né? Eu precisei crer e me lançar totalmente aos pés do Senhor. E também uma coisa muito importante foi declarar fé. Não é aquela palavra positiva que nos livra na hora da aflição. É a declaração de fé, onde tudo está dizendo não e você está dizendo: não, eu creio que não haverá morte, eu creio que o Senhor vai trazer para a vida, eu creio que vai haver cura. E todos os dias eu declarava isso sobre a minha vida, sobre a vida da minha filha. Então foram assim muitos meses, né? Então de 3 meses morando dentro do hospital. E ali eu pude ter muitas experiências com Deus. Ali Deus assim transformou vidas de pessoas. Ali Deus confirmou meu ministério. Ali Deus falou comigo, porque Deus usa os desertos da nossa vida para falar o nosso coração. E isso é maravilhoso. Eu fico arrepiada quando eu falo isso, porque Deus usa, sabe, É gente, verdade. os desertos da nossa vida para falar o nosso coração. E hoje eu falo, glória a Deus, né? E logo no primeiro tempo, o primeiro choque foi isso. Meu Deus, já foi O primeiro recrutada no impacto foi fogo. isso.
Glória a Deus, é tremendo demais. O nosso Deus, ele cuida. E se você que está nos assistindo hoje, está passando por isso, está morando num hospital, está com um familiar doente, um filho, um esposo, eu não sei, ou você está acamado ouvindo, declare as palavras. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Quando nós declaramos as palavras, ela funciona na nossa vida, porque já não é nossa palavra, é o Senhor nos usando. Então, muito lindo esse testemunho da sua filha de ver a palavra viva funcionando, trazendo cura, trazendo vida sobre a vida dela. E como que foi essa cura, pastora? Quando que foi que vocês saíram do hospital, esse diagnóstico? Como que aconteceu? Então, porque teve muito, assim, dentro de 90 dias, Dani, foi um processo muito difícil, porque quando eu achava que ela ia melhorar, quando eu achava que tinha, assim, alguma coisa de positivo, por quê? Ela começou com uma tosse, com uma gripe simples, e nós fazíamos tratamento todo particular. E dentro desse processo teve um erro médico. Isso aqui foi muito sério. Por que que teve? O que que aconteceu? Ele olhava para minha filha, como ela tossia muito, passaram o medicamento totalmente assim, com que não tinha nada a ver com o que ela estava sentindo. Mas até nisso Deus cuidou, porque quando eu percebi que tinha alguma coisa errada, eu já tinha vindo de várias internações. Eu não ficava em casa com essa menina, né? E também aqui Deus assim me mostrou as raízes da enfermidade, raízes de bronquite, raízes de asma, onde as pessoas falam assim: "Ah, não tem jeito, não tem cura". Jesus, ele cura, porque ele curou a minha filha. Quando eu entendi também de onde estavam vindo toda essa história de asma, de problema respiratório na vida dela, e eu descobri que foi desde o ventre, por algo que aconteceu comigo desde o ventre. Isso aqui é muito sério. A asma, o médico, o medicamento, era nebulização, era internação, até que um dia Deus trouxe clareza para mim, e ali o Senhor curou minha filha da asma, da bronquite. Nunca mais ela fez uma nebulização. Meu Deus, Aí glória a Deus. seguiu também o processo dessa internação, porque aí ela começou a dar várias pneumonias não curadas, porque eles não descobriam que era pneumonia, que estava mal curada, e foi agravando, a ponto do pulmão dela ficar todo tomado, o pulmão todo encharcado de líquido. Então, da falta de ar, ela não respirava com facilidade, puxava o ar. Hoje, se talvez fosse hoje, ela seria entubada, né? Então, assim, todo o outro pulmão tomado, né, de líquido na pleura. E quando eu cheguei, que o médico falou assim: ó, sua filha tem 48 horas de vida, vou te mostrar o que ela tem. O médico teve um diagnóstico mais rápido, para a glória de Deus. Então, ele trouxe assim, uma seringa cheia de uma secreção purulenta que saía de dentro do pulmão dela. E ali abriu uma cavidade debaixo do pulmão com uma cânula, e ficava um vidro no chão e aquela secreção o tempo todo caindo ali dentro. Então, uma Deus. criança que conversava, parou de conversar, parou de se alimentar, eu tive que ensinar minha filha a andar de novo. E naquele hospital eu vivi coisas, quando eu me lembro que eu tive que mudar de uma cidade para outra, porque não tinha tratamento onde eu morava. Quando eu cheguei onde eu moro hoje, que é uma capital, eu olhei para o relógio e falei: meu Deus, o prazo do médico está acabando. E eu pegava minha filha no braço, eu via ela respirando, ficava toda cianótica, porque não conseguia puxar o ar, os rins paralisando, o abdômen muito distendido. Gente, foi uma coisa assim que humanamente falando, naturalmente, se a gente não tiver mesmo assim, crendo no poder de Deus, a gente olha e fala: não tem como não. Meu Porque Deus. uma mãe vê uma filha numa situação dessa, né? Eu vim dentro de 3 horas, nós chegamos de uma cidade para outra, e uma velocidade dentro daquela ambulância. Quando ela chegou no hospital, eu falei: pronto, bom, agora vai resolver. Quando eu cheguei, tinha mais ou menos umas 200 pessoas na minha frente. E quando eu olhei, Jesus. Deus, não tem mais nada para fazer. Eu literalmente ajoelhei, comecei a gritar, comecei a clamar, falei: Deus, manda um anjo aqui, porque minha filha não pode partir.
Nisso que eu falei, apareceu um médico, não sei de onde até hoje ele saiu, mas com certeza Deus trouxe. Quando ele olhou o meu estado, eu falei: por favor, me socorre. Ele pegou os papéis, olhou minha filha, já entrou correndo com ela, e ali já iniciou uma cirurgia, não é? E foi o processo de mais ou menos 90 dias ali dentro daquele hospital, passava de um hospital para o outro. Então, Dani, ali eu tive que literalmente descansar, crer, exercer fé dia após dia. Quando eles passavam, falava assim: o pulmão dela continua não respondendo, só livrou das 48 horas. Mas a gente não tem nem mais medicamento para essa criança aqui. Meu E aí que Deus. Deus me lembrou de algo, né, que eu quero falar para vocês daqui a pouco. Amém. Glória a Deus. A persistência, né? A fé, a oração no momento certo. A palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele foi o seu socorro. E Ele continua sendo o nosso socorro. Amém, pastora? Eu quero ouvir também a parte do testemunho que você fala sobre a sua cura de um mal que está acontecendo e afligindo muitas mulheres e homens e adolescentes e crianças, né? Infelizmente, é o mal da depressão, o mal do pânico. Então, infelizmente, é o que tem acontecido, né, na nossa sociedade, mas o nosso Deus é aquele que nos resgata. Ele é o nosso amigo fiel, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, eu queria te ouvir falar sobre essa fase da tua vida que você venceu, pastora. Sim, eu já vou entrar nessa fase, Dani, quero só concluir, porque tem um ponto Amém. importante aqui, porque quando eu já estava assim, vencendo os 90 dias, eu falei: Deus, não tem remédio, não tem medicamento, já estamos aqui há muito tempo nesse hospital. Foi a semana que mais piorou, foi a semana que eu mais vi a minha filha numa situação muito deprimente, muito debilitada. E eu lembrei, Dani, de um trabalho de oração. Eu saí do hospital, isso aqui eu faço questão de deixar aqui. Eu saí daquele hospital, eu lembro que estava um sol muito quente e assim muito calor naquela cama, muita secreção também em volta dos lençóis. Eu saí e falei: Deus, hoje o Senhor precisa falar comigo acerca disso. Eu preciso ouvir. Eu sei que o Senhor até hoje segurou a vida da minha filha, mas Senhor, já tem 90 dias aqui dentro, Pai. Como que eu vou fazer? E nesse período, eu liguei para minha casa 4 dias depois. Eu tinha deixado a Vanessa muito bem. Quando eu recebi quando atenderam o telefonema da minha casa, a minha outra filha também estava muito mal em outro hospital da minha cidade. Jesus. É, foi tudo assim, um atrás do outro. E eu lembrei de uma pessoa que orava na casa dela. Era pouco mais do que uma sala, né? Assim, um cômodo bem pequeno. Hoje é uma igreja. E eu falei: gente, tem uma senhora que ora. Lembrei, o Espírito Santo me lembrou. Eu peguei um ônibus com as poucas moedas que eu tinha. Eu cheguei nesse lugar, Dani. Quando eu cheguei, tinha mais ou menos umas 50 pessoas ali, muita gente. Essa mulher, essa imagem, nunca mais eu vou esquecer. Porque ela estava assim, de costa para a porta, ajoelhada de frente para o altar. Eu não conseguia entrar porque tinha muita gente. Ela não virou por trás para ela falar, para ela olhar. Ela falou assim: Deus acaba de me revelar. Chegou uma mulher aqui. Ela deixou uma menina no hospital. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Eu conhecia por ouvir falar, que as amigas iam. E essa criança está muito mal. Mas Deus manda dizer para você que ainda no final dessa semana, essa criança vai para casa, para o nome de Deus ser glorificado. Aí, nisso que ela falou, ela levantou e olhou e procurou no meio daquele monte de gente. Ela falou assim: a senhora, é você, pode vir aqui, porque eu quero terminar de te entregar o que Deus falou comigo. Aí eu fui, sabe, pedindo licença. Quando eu cheguei lá na frente, ela falou assim: Deus está enviando cura dentro daquele hospital. Estende a sua mão e receba a cura para a vida daquela criança. Eu fechei a sepultura, você não me pediu? Eu fechei a sepultura e enviei resposta para você. Mas a partir dessa semana, eu tiro você e levo você para dentro da sua casa. E anote e guarda no seu coração. Não vai haver sequelas. E falou sobre tudo que está acontecendo hoje na minha vida, Dani. Meu Deus Deus. me falou sobre o que eu estou vivendo há quase 30 anos atrás. Deus falou comigo. Jesus. É tremendo.
Deus Meu revelou Deus. e falou assim: eu vejo debaixo do seu pé uma água muito cristalina e vejo atrás de você uma multidão de mulheres. Esse testemunho é para que você depois conte e ore por outras pessoas para que Glória a saibam que Deus. o Deus que você serve é o Deus que fecha túmulo e livra da sepultura. Eu, na mesma hora, eu agradeci, voltei. Quando eu cheguei no hospital, o quadro tinha piorado. Mas eu contei, da terça-feira até no domingo, o médico passou quase 5 vezes. E a cada dia eu ia declarando fé. E a minha filha, que não comia, começou a comer. Levantou, tomou banho debaixo do chuveiro. Quem estava do lado dizia que ela não ia se curar. Quem estava do lado dizia que ela não ia sair. O médico disse que ela ia ficar cheia de sequelas se ela se livrasse. Mas quando foi na sexta-feira, esse médico ele falou assim: olha, eu vou ter que me ausentar por uns dias. Vai entrar outro médico cuidando da sua filha. Então, assim, talvez eu dê alta para você tratar com tuberculoso, que a gente não vê muita resposta. Ele foi, no sábado chegou um outro e olhou e falou assim: o que essa menina tem? Aí eu falei tudo, ele pegou todos os papéis. Vamos fazer outro exame nela para ver? E eu me lembro que esse dia eu chorei muito, porque esse dia eu coloquei minha filha de pé e ela não sabia andar. Ela já tinha de 4 para 5 anos de idade. Ela não sabia como andava mais. Também perdeu, né, muito desgaste ali, ela não conseguia mais andar. E ele fez os exames. Quando ele voltou no outro dia com os exames, ele falou assim: mãe, eu preciso te falar uma coisa. Quem foi que limpou o pulmão dessa menina? Porque o que eu já tentei e já parei para olhar, o pulmão que estava todo cheio de secreção, não está mais. Sua filha está Glória com a os Deus. pulmões limpos. Eu não entendi como que esse pulmão limpou dentro de 4 dias. Limpou, o pulmão da sua filha limpou. E vou te falar uma coisa, pode ir para sua casa, porque aqui não tem mais nada que a gente precise fazer. Só vou te dizer que ela vai ter sequela. E eu levantei e falei assim: doutor, respeita a medicina, mas minha filha não vai ter sequelas. E hoje ela Glória a Deus. canta, é nova, casou, é linda, para a glória e honra do nome do Senhor. Glória a Deus, que testemunho, pastora. Meu Deus do céu, nosso Deus é um Deus que cura, né? Cura, Nosso Deus, ele é um Deus que cura e cura por completo. ele Sem cura, ele faz. deixar sequelas, ele faz o milagre. Ele faz por completo. Glória a Deus, pastora. Vamos continuar te ouvindo, pastora. Agora sim, falando sobre o seu testemunho, né, de vida, referente à depressão, referente à síndrome do pânico, e dar uma palavra, né, para as pessoas que estão passando por essa situação hoje. Sim, então, eu já era, né, líder, eu já liderava, eu já exercia funções dentro da igreja e eu tive uma fase, Dani, de muito impacto, né? Muitas coisas aconteceram na vida material, enfim. E o que que aconteceu? Um belo dia, hoje eu chamo esse dia de belo, mas no começo só Deus, né? Um dia eu acordo e o que foi a sensação que eu tinha? Que os passarinhos se transformavam em bicho e me pegavam. Eu comecei a ter essas visões assim. Eu olhava e não visualizava as aves. Eu olhava e via bichos monstruosos, eles iam para cima de mim. E ali eu comecei a gritar e falar: eu vou morrer, porque tudo isso aqui é um exército de bicho que está vindo me matar. Olha só que coisa, eu dormi bem e amanheci mal. Eu estava vivendo uma situação que eu já tinha tido um transtorno lá atrás, não é? Que me levou a tomar alguns medicamentos e fiquei bem. Quando foi nessa fase que novamente eu tive um problema, nessa parte, nesse tempo foi mais voltado para finanças, você vê, não tinha nada a ver com o espiritual, foi um problema financeiro que eu estava passando. E o que aconteceu comigo? Ali eu comecei a ter pânico, eu comecei a desenvolver um medo absurdo de tudo e de todos. E quando eu vi, o diagnóstico era: ó, você está com pânico, uma depressão profunda, que eu fiquei ali 8 meses sem sair literalmente de casa. Eu não saía de casa, né? Para você ver uma pessoa tão sadia, tão bem, eu tinha medo de tudo. Eu ficava olhando pela fresta da janela, passava as pessoas na rua e falava: vão me matar. E eu gritava, eu lembro que eu gritava, eu chorava
um choro compulsivo, daí eu fui fazer o tratamento com o psiquiatra, não é? Imagina, gente, eu passei por essa fase. Então, hoje, Dani, quando eu percebi que eu já estava assim, quase um ano, né, que eu não tinha mais vida, um ano que eu só chorava, porque quem está depressivo, quem sofre depressão, não é uma tristeza comum, gente. É como se um buraco abrisse e você ficasse dentro daquele buraco escuro. Eu só queria ficar dentro do meu quarto, trancada. Então, assim, nada me fazia, nada, não tinha alegria, sabe? E interessante, Dani, que as pessoas pensam assim, mas não é crente. Não é verdade? Crente também adoece. Mas você É não tem verdade. fé? Sim, nós temos fé, mas muitas vezes nós, como seres humanos que somos, nós não damos conta. Tem coisas na nossa vida que a gente não dá conta de resolver. E aí, como todo mundo, a gente também fica depressivo. E aqui, Dani, tem um ponto muito importante, porque eu olhava para as pessoas que estavam ali e eu entendi que muitas vezes eles não entendiam o que eu estava passando. Eles não sabiam lidar com as minhas dores. E esse foi um tempo muito relevante na minha vida, porque foi coisa divina e eu também quis sair. Eu quis muito sair, porque um dia eu olhei e falei, eu preciso ser curada, eu quero ser curada. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou enfrentar essa situação. Eu preciso enfrentar. Foi quando eu comecei, de fato, a enfrentar que a cura veio. Porque o medo que o pânico te traz é desesperador. E as amarras, a depressão, é como se, de fato, você tivesse, assim, toda amarrada numa cama, num lugar, e você não sai dali. Sozinho, muitas vezes, você não sai. E quando sai, eu só saí porque, acima de tudo, tem Deus. Acima de tudo, a minha fé. E depois eu decidi lutar. Eu decidi lutar. E não foi fácil, Dani. Hoje, quando eu olho para as pessoas, literalmente, não é fácil. Requer muito da gente. É como matar um leão por dia. Porque a gente precisa, assim, colocar no coração, eu vou vencer. Porque o medo, te aprisiona. O medo, ele te aprisiona. O medo, ele encarcera o ser humano. E é sobre isso que a gente fala, é no tocante à depressão e ao pânico, vencer esse gigante chamado desespero e medo. São lugares de cativeiro que a nossa alma entra, que é muito complexo para sair. Não é fácil. Amém, pastora. Verdade. É como você disse, é uma decisão, né? E, claro, sempre olhando para o Senhor. Porque se nós não estivermos ali olhando para o Senhor, se a gente olhar para nós mesmos, nós desistimos. Nós paramos. Nós não conseguimos. E muitas das vezes as pessoas à volta nem percebem, né? Que a outra tá depressiva, né? Quantas vezes a gente ouve uma história. Ah, você estava depressiva, eu nem sabia. Por quê? Porque o outro não tem esse olhar mais apurado, né? Eles normalmente, eles não querem nem te ouvir, né? Infelizmente, nós estamos numa sociedade em que as pessoas estão olhando mais para o seu próprio eu, não estão olhando para o próximo com um olhar de amor, com um olhar de carinho, de atenção. Então é muito forte isso que você falou sobre procurar ajuda, sim, você pode procurar. Ah, eu sou evangélico. Não importa, procure ajuda, porque nós precisamos de ajuda, nós adoecemos, como quando você fica doente. Você pode orar, você pode declarar a palavra, mas o Senhor também deixou os médicos. Então procure uma ajuda, não deixe piorar a situação. Ore ao Senhor, sim, busque ao Senhor, sim, mas busque a ajuda médica também. Tem muitos psicólogos. A pastora Ana mesmo é uma psicanalista maravilhosa que pode te auxiliar nisso, a te ajudar a vencer. É uma decisão. Você tem que decidir, né? Querer abrir o seu coração para que Deus te auxilie, porque Ele é o socorro. Ele vai vir te socorrer, Ele vai te ajudar. Amém, pastora? Porque, na verdade, a gente fica fragilizado. É muito mais que enfraquecido, a gente fica fragilizado. Isso aqui não tem a ver com falta de fé, porque a depressão, Dani, na maioria das vezes, vem de eventos impactantes que a gente não dá conta de resolver. E tem problemas que a gente não dá conta de resolver. Então, hoje, quando eu olho as pessoas dizendo,
não é nada, é porque está com falta de fé, não é, não é nada, porque né, não, não é sobre estar em pecado, pelo amor de Deus, nem todo mundo que está com depressão, que sofre, é porque está em pecado, sabe? Não é porque está numa situação dessa, fragilizada, que a pessoa não tem fé. Eu posso falar por mim e por muitas pessoas que eu cuido hoje, são pessoas que conhecem Deus. Então, o que acontece hoje? Às vezes a gente não consegue administrar, gerenciar. E hoje, glória a Deus, que Deus tem trago pessoas com esse direcionamento, que nos ensinam a lidar com as nossas emoções. E eu tive falta disso, Dani. Eu tive falta disso, porque muitas pessoas, por não saber como lidar, expulsavam demônios. Não é? Eu cheguei num ponto que eu falava assim, eu não quero mais que venha me visitar, porque eu não estou com demônio, eu estou doente. Eu estou doente. E é uma doença mesmo, como todas as outras. É claro que o inimigo explora a sua fragilidade, como explora sobre todas as outras. Então, eu me pergunto, quem inventou o demônio para depressão 24 horas? A gente precisa ouvir, cada caso é um caso, cada história é uma história. A gente não pode generalizar e muito menos espiritualizar, porque a depressão nem todo tempo vai ser tratada como algo espiritual, mas como uma doença que está na alma, uma enfermidade que está na alma, não é? Porque lá na alma que estão. Outro dia a gente fala sobre isso, né? Lá na alma que estão, todas as nossas emoções estão ali, né? Tem pessoas que viveram num lar de ambiente tóxico e hoje ela arrastou a depressão, não é verdade? Lá dos pais, lá de trás, lá do ambiente, lá do lugar que você veio. E é verdade, não é? Criação, pessoas que te sufocaram, pressões, de repente está tudo bem, vem aí um problema financeiro, como foi o meu, e aí? Não existe Mulher Maravilha nem super-homem. O ser humano adoece. Então, é isso que eu queria deixar aqui também. Amém, pastora. É verdade. Muitas das vezes a gente tá com a sobrecarga, né? Vai ajudando o outro, vai dando o ouvido, o braço, né? Uns fala dar o braço da perna, vai indo, vai indo, vai indo. E quando chega a sua vez, muitas pessoas veem nós como são super crentes, né? Não pode se entristecer, não pode se deixar abater, mas nós somos seres humanos também. O nosso Senhor é verdade, Ele nos levanta, Ele nos dá força, Ele nos dá fé, isso é tudo verdade. Porém, há um momento que nós precisamos buscar o Senhor. Tá ali renovando as nossas forças. Nós que auxiliamos, né, a nossa família, que muitas das vezes nós somos psicólogos da família, né, ouvimos muitas pessoas, né, e ali nós precisamos também ser ouvidos. Nós precisamos ter esse tempo, principalmente falando para nós mulheres, né, puxando pro nosso lado. Nós precisamos desse autocuidado. A gente se doa como mãe, a gente se doa como esposa, e a gente se doa como serva do Senhor na igreja, né, servindo no reino, e não temos esse tempo do autocuidado. E é muito necessário. Quando nós pegamos uma viagem, um exemplo, viagem do avião, primeira coisa que eles falam lá, quando cair a máscara, você coloca primeiro em você. Não adianta você querer salvar o outro sem você estar bem. Como é que você vai fazer isso, né? Então, nesse dia, o Senhor está nos despertando. Faça uma reflexão, como que você está? Busque do Senhor. Se você vê que você precisa dessa ajuda, busque, não é vergonha pra ninguém. Tem muita gente que coloca como tabu, como vergonha, né? Não, busque ajuda sim. Você quando tá doente, você vai no médico, não tem problema nenhum. Vá, é uma área que precisa ser cuidada. Busque também fazer devocionais, né? Eu acredito que você está ali só 2 horas na igreja não é o suficiente. Você tem que ter uma vida com Deus. Você precisa, né, pastora, praticar as disciplinas espirituais. Estar ali diante do Senhor todos os dias, orando, buscando direção, e o Senhor vai nos dando força. Amém, pastora? E eu creio que é dessa forma. Trabalhar o autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, isso aqui é muito importante para o processo da cura. E outra, é importante também quando começa a aparecer os sintomas diferentes. Se você não se conhece, aqui já tem um ponto relevante que precisa ser observado. O autoconhecimento. Quando você começa a sentir algumas coisas diferentes, mas por que eu estou assim? Eu não sou assim.
não é? E daí a gente começa a detectar. Então, o autoconhecimento é muito sério, precisa ter, né? Questão de não se abandonar, de estar sempre priorizando as coisas de Deus, mas se priorizando também, cuidando da família, mas se cuidando também. Então, sempre digo, cuidado com o autoabandono, não é? E eu tenho uma frase, Dani, que eu gosto muito, que Deus falou para mim, né? Se você paga todas as dívidas, mas fica devendo a você, você está devendo a pessoa que você jamais poderia ficar em débito, que é você mesmo. E essa dívida que eu fico, que nós ficamos, que você fica com você, é uma dívida impagável, porque aqui entram as enfermidades, aqui entram as doenças da alma, é aqui que você sofre, é onde ninguém está te vendo. E aí? Se você tem se auto-abandonado, a gente precisa começar a rever isso, porque a cura, ela vai também entrar por esse caminho. A cura passa por esse caminho, de não se auto-abandonar. Amém, Amém? pastora. Amém, é verdade. É verdade, essa reflexão, essa autoanálise, né? Eu sei que nós, às vezes, estamos na correria, mas a gente percebe quando passou um pouco do limite, quando tá chorando um pouco a mais, né? Quando você tá engolindo, como fala, né, no mundo, engolindo sapo demais, isso vai te adoecer. Isso vai te fazer mal. O equilíbrio, né? Ter o autocontrole, né? O controle do alto, digamos assim. É muito necessário, é muito necessário. Pastora, eu gostaria de te ouvir agora as suas considerações finais. Eu estou muito feliz com a sua participação aqui. Eu sei que vem muitas coisas boas por aí que nós vamos combinar. A pastora Ana tem um conhecimento vasto que não caberia, né, só nesse podcast. Eu já quero deixar aberto esse convite para ela, né, ao vivo. E tem que pegar assim as pessoas para ela não ter tempo de dizer não. Pastora, sobre tantas maldições hereditárias, sobre essas situações que você fala tanto e cuida tanto de nós, e eu gostaria de ter um tempo voltado mais para esse ensino, né? Sobre você ter um autoconhecimento. E eu sei que você tem um canal muito legal e você gerencia um grupo de mulheres maravilhoso, que é Mulheres que Geram, né? E eu gostaria, assim, que você deixasse suas últimas palavras, suas últimas considerações para quem está nos ouvindo. E não se preocupe no final, dá uma lidinha aqui nos comentários, aqui na parte dos status, vai estar os contatos da pastora, para que você procure ela nas redes sociais e possa ouvir. Ela faz muitos devocionais, ela faz muitas orações. Eu sei que precisa se animar mais no Senhor. Procure ela, que vai ser bênção. Eu gostaria de te ouvir, pastora, suas considerações finais. Dani, eu queria muito te agradecer, tá? Estou muito feliz, gente. Eu jamais, assim, deixaria de estar, né? Às vezes a gente não pode num dia, mas com certeza nós estaríamos aí alinhando, né, um tempo para isso e vamos voltar, porque enquanto a gente vai falando, Dani, surge, meu Deus, é tanta coisa que a gente falou, isso aqui eu tinha que falar agora, mas o tempo, não é? É bem corrido mesmo, não dá, não permite. Mas eu estou feliz, muito feliz mesmo, tá, Dani? Minha alegria é muito grande, isso é um privilégio, não é? Eu falo que nada daquilo que o Senhor libera sobre a nossa vida tem que parar em nós, não é? Não pode parar em nós, nós precisamos transbordar. O sucesso da felicidade é esse aqui, quando eu entendo que aquilo que Deus liberou sobre mim transborda, é para transbordar em outras pessoas. Então, Dani, eu quero te parabenizar, tá? Por ter se levantado nesse tempo, para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus continue te dando resistência. E eu quero profetizar em nome de Jesus crescimento, expansão, multiplicação. Esse trabalho lindo, eu tenho certeza que é direcionado, antes de arder no seu coração, queimou no coração do Eterno para a sua vida, sabe, Dani? E, gente, eu estou assim, maravilhada, né? Então, que você cresça mesmo, que vidas sejam alcançadas para a glória de Deus, sabe? Pode ter certeza que muito mais recompensada você vai ser, não é? Eu tenho tido essa experiência, que Deus assim guarde a sua vida, a sua família, seu esposo, a sua filhinha,
protegidos pela mão dele. E é isso. E eu quero deixar para quem vai ouvir, para quem vai ser ministrado depois, né? Porque isso aqui é uma ministração, né, Dani? Isso aqui é uma ministração. Nós estamos falando de coisas altamente espirituais aqui. Enquanto nós estamos falando, o mundo espiritual está se movendo, né? Então, não sabemos qual vai ser o momento que você vai ser alcançado por esse conteúdo, mas pode ter certeza, não desista de você. Não desista de você, não abra mão de você. Às vezes, Dani, nós temos a consciência assim, não vou abrir mão das promessas, não vou abrir mão, mas nós estamos desanimando a gente, não é? A gente não pode desanimar de nós mesmos. Então, quando você olhar para a sua vida, faça essa autoanálise. Será que eu não estou esquecendo de mim? Será que eu não estou ficando lá no final da fila? Deus, ele tem projetos para você. O dia que eu tive esse entendimento, a cura veio, a libertação veio. Então, Dani, é isso, está preparado. Deus, ele não vai pedir da gente aquilo que antes ele não tenha nos dado. Então, se prepare para receber. Antes de querer somente entregar, receba tudo que Deus tem para a sua vida. Seja curado, seja transformado, se permita, guarda essa frase que você nunca mais vai esquecer. Se permita, sabe, ser construído naquilo que algum dia alguém destruiu em você. Porque pessoas passam pela nossa vida e não são tão boas assim, Dani. Não é verdade? Verdade, é verdade. Pessoas, circunstâncias passam pela nossa vida e muitas vezes destroem áreas da nossa história. Mas o bom é que Jesus, ele é especialista em refazer aquilo que destruíram em nós. Então, Verdade. se eu posso te dar um conselho do céu nessa tarde é: deixa Deus, ou se permita ser construído a partir daquilo que foi destruído na sua vida. Eu não sei mensurar o que foi destruído na sua vida, mas saiba que Deus é um Deus de reconstrução. É o Deus que faz tudo novo a partir do momento que você deixa que de fato Ele faça. Então, seja abençoado em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu tô muito, muito feliz com esse podcast, com esse testemunho, porque eu sei que muitas pessoas serão alcançadas, muitas pessoas se levantarão, vão usar, né? Diz que o Senhor dele não perde nada. O Senhor, É, ele não perde nada do que nós passamos, ele transforma maldição em bênção. Então eu creio que tudo que nós passamos, estamos passando para glorificar o nome do Senhor, vai alcançar a tua vida. Se levante nesse dia, abra o seu coração para o Senhor nesse dia, olhe para o Senhor e lembre-se, você é um escolhido. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para sua vida, para sua família. Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão daquilo que o Senhor entregou para você realizar. O único que pode impedir você de viver esse milagre, a sua promessa, é você mesmo. Então creia e lembre-se, você é um escolhido. Deus abençoe, fique com Deus. Tchau, tchau. paz, Anne, paz, Anne.